Mas aqui ao meu lado, né, os dois pré-candidatos, um a prefeito, outra a vice, no caso aqui, o vereador atual, vereador e pré-candidato a prefeito Paulo Pontes, né? Paulinho, boa noite. Prazer ter aqui novamente você aqui nos estúdios da TV Web Guarani. Boa noite, Chico Neto. Boa noite, Alexandre. Boa noite aos amigos de casa. Eu quero de novo, né, agradecer a oportunidade, o momento que vocês nos permitem, né? Estamos aqui batendo papo, conversando com quem está em casa, nos conhecendo um pouco mais e pensando um pouco mais na nossa cidade. E hoje eu tenho aqui o prazer, viu, Chico Neto, de estar aqui perto da dona Guiomar, que estava conversando com ela aí antes de começar o programa, né, da nossa participação. É a primeira vez que ela está no programa de televisão aqui em Pacajus, né? Então eu fico muito feliz de estar aqui perto da dona Guiomar, que é uma companheira de luta e agora de batalha, e estamos caminhando junto. Ouviu boa noite também da vereadora, ex-vereadora, né? Vereadora por 4 mandatos, né? Vereadora 5, quis tomar um da mulher, tá vendo aí? Por 5 mandatos. A vereadora Guiomar. Boa noite, dona Guiomar. Boa noite a todos vocês. Boa noite, Chico Neto. Boa noite, Alexandre. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Guarani. Meu amigo Paulo Pontes, né? Paulo Pontes, que é vereador, né, pelo PSB, ele não teve estado, Paulo Pontes, ele vereador em seu 4º mandato e pré-candidato a prefeito pela primeira vez em Pacajus. Paulinho, antes de nós entrarmos, né, no assunto, no tema eleições, gostaria, na verdade, que você, como vereador e fiscalizador do município, comentasse um assunto que tem sido amplamente discutido nas mesas, nos bares, que é justamente, né, nas redes sociais, que é o atraso do pagamento das professoras. Como é que o Paulinho, sendo um legislador, como é que o Paulinho, sendo um fiscalizador, como é que você vê essa questão, Paulinho? Chico Neto, eu tenho acompanhado, tanto em rádio quanto em televisão, né, as notícias, os comentários, os falatórios, as reclamações, e além de ouvir em rádio e ver em televisão, que essa semana e semana passada foi realmente assim muito bombardeado o assunto, né? Mas o mais dolorido que a gente percebe, Chico Neto, é perceber isso nas ruas. Se deparar com algum servidor do município que faz essa reclamação, se deparar com algum gari, por exemplo, que está sem receber, com algum professor que está recebendo, com os contratados mais especificamente, né? Pessoas que fazem o seu trabalho da mesma forma que o efetivo faz, da mesma forma que o concursado faz, mas que infelizmente não é visto pela administração com o mesmo carinho. Vamos pensar, agir dessa forma, né? Eu, inclusive, escutei um pouquinho hoje, né, aqui do programa no Meu Dia, da rádio, e assim, Chico Neto, a coisa mais fácil que tem quando você erra, ou quando você não tem competência, é você colocar a sua falta de competência em algum problema externo a você. Poxa, eu escutei hoje aqui, infelizmente, a gestão falando a seguinte coisa: a crise que está no país, o recurso que está diminuindo. Mas diminuiu, Chico Neto, para todo mundo. Diminuiu para o Chico Neto, diminuiu para o Alexandre, diminuiu para cada um dos brasileiros. E as pessoas têm que se readaptar, né, a esse novo momento que estamos vivendo. Eu escutei hoje aqui o gestor municipal falando a seguinte coisa, que subentende da palavra dele. Poxa, eu sou um bom gestor, porque o problema está aí e eu estou resolvendo. Mas o bom gestor, Chico Neto, não é o que resolve os problemas. O bom gestor, o bom prefeito, o bom administrador é aquele que ele antevê os problemas, para que os problemas não aconteçam. Poxa, se eu sou prefeito de Pacajus, se eu sou gestor, se eu sou dono de uma empresa, se eu sou empregador, e eu percebo que o país está numa situação ruim, que meu comércio está vendendo menos, que a minha empresa está arrecadando menos, que a prefeitura está arrecadando menos, é lógico que eu já tenho que perceber qual o problema que vai acontecer daqui a um mês, daqui a 2, daqui a 3, daqui a um ano. Esse é o bom administrador. Eu não vou esperar o problema chegar, eu tenho que tomar soluções e que essas soluções possam fazer com que o problema não chegue, ou que quando chegue, chegue de uma forma mais amena. É muito fácil, Chico Neto. Eu estou com 2 meses com um funcionário atrasado e agora eu vou demitir. Qual é a solução? Que solução é essa? Solução para quê? Para deixar o povo sem receber e deixar o povo desempregado. Por que que há um ano atrás, há 1 ano e meio atrás, há 3 anos atrás, não houve a preocupação de realmente perceber que o país não estava indo para o caminho bom. O PT levou quase 12 anos para quebrar o país. Né? Está aí no meio de televisão, o desmantelo que está no país todo, não é só no Pacajus não, Chico Neto, né? Infelizmente. Mas eu acho que o bom gestor é aquele que antevê os problemas, não é aquele que vai resolver quando os problemas acontecem, não.
problema vai acontecer daqui a um mês, eu tenho que ter a perspectiva daquele problema e tentar uma solução para ele ser mais ameno quando chegar. É um pensamento, né? Ok, Paulo Pontes, Pois não, Alexandre. infelizmente, o problema chegou. Lógico. O problema está aí e está grande. E como você, como pré-candidato e vereador de 4 mandatos, Dona Guiomar, 5º mandato, uma história aqui no município de Pacajus, tem sentido aí as pessoas reclamando, porque sem salário não tem vida em casa. Sem dúvida. Essa é uma realidade. Cidade, no comércio, Com né, Alexandre? certeza. Agora sim, Paulo Pontes, o problema está aí. O que poderia... Sabemos que o que o povo quer é o dinheiro deles. Lógico. Sabemos que o que o pessoal quer é o dinheiro na conta. Mas o que o vereador Paulo Pontes, o pré-candidato Paulo Pontes, com essa história política que tem, indicaria para resolver esse problema? Alexandre, eu não sei se resolver, mas algumas medidas. Por exemplo, a gestão, apesar de todo esse problema de falta de pagamento de salário, fez nesse ano 2 grandes licitações para gastar. Uma de mais de 10 milhões de reais para contratação de temporários e outra de mais de quase 4 milhões de reais, foi um pouco mais de 4 milhões de reais para compra de combustível. Como é que a administração está? No momento ruim, não paga o salário dos funcionários, faz uma licitação de 4 milhões de reais para gastar em 6 meses de administração, que não foi gasto em quase 40 meses para trás. Ou seja, as pessoas da administração vêm aqui falar uma coisa, mas praticam outra. Realmente o problema de salário é sério, infelizmente chegou nesse problema, tem que parar, Alexandre, tudo que for, Priorizar alguma coisa, tudo né? que for desnecessário, tudo que houver necessidade de se ajustar com os empresários. Por exemplo, tem um determinado empresário ali que a prefeitura está devendo. Determinado empresário, espere mais um mês ou mais 2 meses, que a prioridade é salários. Mas ao mesmo tempo que eu priorizo a arrecadação para pagar salário, eu não posso fazer licitações que são desnecessárias. Porque se eu digo que não tenho salário, se não tenho dinheiro para pagar o salário, ao mesmo tempo faço uma licitação de 4 milhões de reais de combustível, para ser gasto em 6 meses de administração, porque uma Falta planejamento assim, Paulinho? Faltou desde o começo, Chico Neto. Não faltou só agora, não. Infelizmente, nós chegamos no fundo do poço. Se eu tivesse acontecido planejamento desde o começo, pensado nos problemas que poderiam acontecer, percebido o momento financeiro que não é interessante para o país, nem para o Estado. Está aí o Camilo Santana. O governo do Estado do Ceará, só com o BNDES, só do Estado do Arena Castelão, ainda deve 300 milhões de reais. Mas cadê que o governo do Estado atrasou o salário? Houve uma priorização. Você vê que várias obras do governo que vinham do CID para o Camilo pararam. Porque a prioridade era pagar salário. Então o governador Camilo Santana está aí, trabalho enorme que está tendo para manter folha de pagamento em dia, Chico Neto, porque é prioridade, é vida. O Alexandre falou muito bem aqui. Na hora que não paga o salário, ou atrasa o salário, ou paga com uma semana, um mês ou 2 de atraso, sofre a família, sofre os familiares, sofre o comércio de Pacajus, sofre a administração, todos nós. Eu já escutei você aqui algumas vezes na televisão falando que você se sensibilizou com a situação de algumas pessoas que lhe procuraram. E é mais pura realidade. Né? Pessoas que trabalharam, que deram o seu suor, sua hora de trabalho, e não recebem o seu salário. Imagina, Alexandre, você sem receber o salário? É ruim demais, meu irmão. Quem é que aguenta? É terrível, não Ninguém aguenta. Então tem que haver priorização. Deixar esse negócio de colocar a culpa nas administrações passadas, deixar de colocar a culpa na crise, é olhar para o problema, enfrentar o problema e resolver. Dar prioridade aos servidores. Esse negócio de botar a culpa em quem já passou, tem um ditado que diz que águas passadas não move moinho, né? E não move mesmo Paulinho, não. a crise nacional, vamos puxar assim a título de Brasil, a crise nacional não implica em algum detalhe na prefeitura em si diretamente? Sem dúvida, Chico Neto. Olha, uma das medidas que o governo do PT tem tomado ultimamente no país, não esse ano, mas alguns anos para trás, o que foi? Ele diminuiu os impostos, por exemplo, em cima da indústria automobilística. O IPI do carro, que era 10%, ele baixou para 1,5%, por exemplo. Isso causou uma diminuição muito grande na arrecadação do governo federal e, consequentemente, a partilha para os municípios foi menor. Não tenha dúvida, né? Mas, naquele momento, o governo federal achou que aquela era uma medida para se fomentar o estímulo ao comércio, o estímulo à indústria. Deu certo naquele momento, mas nós estamos pagando a consequência hoje. Não tem jeito. É o caso do município de Pacajus. Chico Neto, olha, todo município tem sua arrecadação própria também. Para você ir no município de Pacajus, tirar uma guia para você fazer um pagamento, para receber uma certidão, por exemplo, Alexandre, você demora no mínimo 2, 3 dias para fazer isso. Está entrando dinheiro, está demorando 2, 3 dias, não se tem nenhuma medida
administrativa para incrementar a arrecadação própria do município. Por exemplo, o Chico Neto tem uma casa lá na Aldeia Parque, que eu pensava que você morava na Cruz das Almas, né? Na Aldeia Parque. Mas você tem uma casa lá na Aldeia Parque. Imagina, Chico Neto, que sua casa, você paga IPTU, quanto é seu IPTU por ano lá da sua casa? Você lembra quanto é o IPTU? Rapaz, por incrível que pareça, ainda não chegou da minha Ainda casa, não. não. Vamos dizer que o IPTU de uma casa dessa, razoavelmente no Pacaju, seja de 10 a 20 reais o IPTU anual. Um exemplo, né? Está aqui uma situação. Aí tu imagina, Chico Neto, quanto é que você paga de IPVA do seu carro? Rapaz, o IPVA em torno de 120, 140 reais. 120 reais. Dos 120 reais que o Chico Neto paga de IPVA do carro dele, se a placa for do Pacajus, 60 reais é para o governo do estado, 60 reais é para Pacajus. Uma ideia que a gente tem até copiando do Horizonte, que as ideias boas têm que ser copiadas. Tem muita gente que mora em Pacajus, que vive aqui, que trabalha aqui, e a placa do carro é do Horizonte, é de Fortaleza, do Cascavel, então faz uma campanha. Traga a sua placa do seu carro para Pacajus, que você tem um desconto ou isenção do IPTU. Um exemplo. O IPTU é só 10. Mas na hora que você paga o IPVA de 120, 60 reais fica para o município. Você incrementa a receita própria. Então não adianta você enfrentar uma crise sabendo que mês que vem o que vem do recurso federal é pouco de novo. Você tem que tomar ideia, tem que ter ideias, tem que ter atitude para resolver o problema. Não adianta você deixar a pessoa em casa passando fome e dizer que não tem dinheiro. O cara não quer saber, não. Tem que comer. A barriga não espera, não. Então, eu acho, Chico Neto, que falta assim, planejamento, falta ideias de gestão melhorada, falta ideias para se incrementar a arrecadação própria do município. Está aí o Horizonte dando show, meu irmão. Quantos municípios do tamanho do Pacaju, do Ceará, estão aí pagando funcionários em dia? Tem muitos, né? Como também tem vários atrasados. Mas eu acho que precisa uma preocupação melhor, um olhar diferenciado para o servidor, que é quem faz a administração. O município funciona por causa do servidor. Está aí funcionário, professor, guarda municipal, motorista de ônibus. Ontem a professora Zezé falou aqui para o Alexandre uma coisa que eu gravei, o que ela falou aqui vendo o programa de vocês. O maior prejudicado são os alunos que não têm um semestre letivo da forma correta, que não têm um ano letivo dentro dos padrões que é para ser. Imagine isso, Chico Neto, daqui a 5, 10, 15 anos. Que educação estamos tendo? Né? Não é amanhã, não. É daqui a 5, 10, 15 anos que adolescentes estamos formando, que jovens estamos formando. Com a educação dessa, o professor sem estímulo, trabalhar porque não recebe salário. Porque o colégio não é um ambiente interessante. Porque a sala de aula é quente, porque não tem material, porque não tem fardamento, porque não distribui o livro. É um problema generalizado. Eu vou dizer assim, tem gente que às vezes está com câncer, que não vai olhar, está com câncer generalizado, está no corpo todo. Pacaju está assim. Mas, por mais que esteja na metástase, no momento final, mas tem jeito. Faz uma quimioterapia pesada nessa cidade que dá certo. Nós estamos aqui entrevistando um bate-papo legal aqui com o pré-candidato a prefeito, vereador Paulo Pontes, aqui com a dona Guilmar, que daqui a pouquinho também estará conversando com a gente. Pessoal, vou fazer mais uma pergunta aqui ao Paulinho. Paulinho, agora entrando no assunto, eleições, como você vem se preparando, como você está se preparando, né, para a campanha já, que nessas eleições os candidatos terão apenas 45 dias, Paulinho. Podemos afirmar, assim, que a pré-candidatura, assim, já está auxiliando? Fala um pouquinho sobre isso. Chico Neto, eu fico se imaginando, né? Pacaju é uma cidade relativamente grande, né? Porte pequeno, médio, né? Vamos dizer assim. 45 dias não dá para você andar na cidade toda. Imagina Fortaleza, né? É verdade. Como é que você faz uma campanha política numa cidade como Fortaleza em 45 dias, né? Então, Chico Neto, nós começamos a nossa pré-campanha permitido de uma forma legal, sem nenhum problema, com muita tranquilidade, no dia 15 de novembro de 2015. Nós começamos a pré-campanha, foi a primeira reunião que nós fizemos, foi no dia 15 de novembro de 2015. E a gente vem de lá para cá, andando os bairros, conversando com as pessoas, andando nos distritos, nas localidades, já fizemos 90 reuniões nesse interstício de tempo. Né? Foram feitas 90 reuniões, cada canto de Pacajus, levando a nossa mensagem, o que a gente pensa para a cidade, ouvindo dos pacajuenses o que é que eles querem para Pacajus, o que é que eles querem para os seus bairros. Então, a pré-campanha é um momento muito importante, talvez assim, como a lei mudou, existe agora a pré-campanha legalizada, eu acho que ficou muito melhor, porque você tem que ter um tempo mais razoável para andar, para ouvir as pessoas, para escutar. E a gente quer chegar, Chico Neto, no dia 16 de agosto, que é quando oficialmente começa a campanha política, começa os 45 dias, né? A gente quer chegar lá tendo andado o Pacajus todo, tendo conversado talvez com mais de 15 mil pessoas. E tem sido muito importante esse momento, né? De apresentar o nosso pensamento para as pessoas. E graças a Deus tem dado certo, o povo tem entendido a nossa mensagem. Ninguém está pedindo voto, não é momento de pedir voto, não é campanha política,
É momento de compromisso, é momento de divulgar, é momento de conhecer as pessoas, Um de apertar a bate-papo, mão, né? de bater um papo e entender a nossa cidade desde as suas raízes. Essa questão de você entender a cidade desde as suas raízes vai bater muito com a pergunta que eu tenho para lhe fazer. Pois não? E essa pergunta também eu gostaria que a dona Guiomar também respondesse, por favor, porque é uma pergunta que eu tenho feito a todos os pré-candidatos a prefeito e a vereador que passam pelo programa Ponto a Ponto e que serve para mim como eleitor de Pacajus também. Essa pergunta serve para mim fazer a minha escolha como eleitor de Pacajus. Por quê? O vereador Paulo Pontes aqui e o vereador Guiomar são vereadores de 4 e 5 mandatos. Sem dúvida nenhuma, o Paulo Pontes poderia ser vereador no seu 5º mandato e a vereadora Guiomar, com o Tó, por exemplo, ser no 6º mandato, porque são vereadores de história em Pacajus e que sempre estarão bem quistos aí. Agora, por que Paulo Pontes é candidato a prefeito do município de Pacajus? Porque você decidiu entrar nessa batalha aí. A mesma pergunta eu faço a Guiomar como vice, né, Alexandre? Também. Por que ser candidato? Por que ser prefeito de Pacajus? Alexandre, olha, eu já tive em outras oportunidades o convite de ser candidato a prefeito. Não é a primeira vez que eu tive o convite de ser candidato a prefeito de Pacajus. E na outras oportunidades que eu tive o convite, eu sempre declinei do convite. Por quê? Porque eu não me sentia preparado, eu não me sentia pronto para assumir uma missão tão difícil que é ser prefeito de Pacajus, uma cidade grande, com seus problemas, alguns deles seculares, né, problemas antigos mesmos, alguns deles culturais, mas que têm as suas peculiaridades, que têm seus problemas. Então, é um desafio muito grande. Não adianta eu sou candidato a prefeito, você é prefeito, sem ter preparo, sem se preparar para aquilo, sem ter experiência, tanto na vida pública quanto na vida privada, quanto de conhecer os políticos. Então, naquele momento que houve o convite para mim, eu sempre declinei porque eu não me sentia maduro, Chico Neto, o suficiente para assumir o desafio tão grande que é ser prefeito. Faltava o quê, Paulinho? Acho que maturidade como ser humano, né? Maturidade como homem mesmo, como político, que às vezes, Chico, assim, a Câmara é uma grande escola. Né? Porque não é fácil não, né, Paulinho? Não é fácil. Uma candidatura e, Não é acima de fácil. tudo, você administrar uma cidade como Pacajus, você tem que ter uma preparação bem elevada, né? Tem que gostar da cidade, Chico Neto. Tem que gostar. Agora, não é só gostar. Não adianta você ser um homem bom para ser prefeito. Ninguém vai casar com prefeito, não. Prefeito tem que ser um cara competente, que goste de planejar, que saiba trabalhar, que tenha vontade e que saiba fazer as coisas de uma forma diferente. Não é ser bom, não. Bom é um requisito, né? Mas não é essencial. Ninguém vai casar. Eu só sou casado, né? Mas o que a gente pensa nesse momento, e respondendo aqui a pergunta do Alexandre, nesse momento eu me sinto pronto. Eu me sinto maduro, eu me sinto preparado, porque eu estudei para isso, eu me preparei para isso. Os anos de Câmara nos aperfeiçoaram para isso. Já levei muita P ali dentro, Chico Neto. Já aprendi Alguns momentos muito, bons, outros e momentos ruins, né? né? Momentos de vaias e momentos de aplausos. 4 mandatos. Né? E tudo isso, Alexandre, faz com que a gente cresça, né, como ser humano. Hoje eu sou pai de família, tenho 2 filhos, né, amo a minha família, trabalho todos os dias, graças a Deus. Sou formado, então eu me sinto preparado hoje para não ir para uma aventura. Eu não sou prefeito para ir para uma aventura. Eu sou prefeito para ser prefeito de Pacajus, se a população no momento oportuno nos der a oportunidade, para fazer diferente, para fazer com que as coisas aconteçam de uma forma que toda a sociedade possa olhar para trás e dizer que valeu a pena confiar no Paulo Pontes e na Guiomar. Essa pergunta também para a dona Guiomar faz parte da nossa enquete aqui, a terceira pergunta, como a senhora está encarando esse novo desafio, agora não candidata a pré-candidata a vereadora, mas sim a vice-prefeita de Pacajus. Por que, dona Guiomar? E como é que está essa preparação para essa luta aí? Bom, esse desafio veio de encontro com o meu coração, né? Eu não sou mais vereadora, o meu filho Tó aqui está dando continuidade ao meu trabalho, mas meu coração sempre dizia que minha trajetória política ainda não tinha terminado, né? E quando Paulinho me fez esse convite, eu me senti muito honrada, né, com o convite, pois sempre confiei e acreditei no seu trabalho, e acho que ele é uma grande opção para o nosso município. E eu também, eu gostaria muito de... Eu aceitei esse convite do Paulinho, porque eu gostaria muito de ver esse trabalho mais de perto, de chegar mais perto da prefeitura, saber como as coisas funcionavam, e trabalhar e lutar.
Porque eu acho que o gestor é aquele que respeita o seu povo, entendeu? Porque o povo é quem escolhe a gente, é quem coloca ali. Aí eu acho que um bom gestor, ele tem que ter muito respeito, né? Respeitar muito o seu povo e fazer um trabalho bom. E é um trabalho de políticas públicas, né? Aquele trabalho que vem em prol de todo mundo, né? Não só de uma pessoa só, mas de todo mundo. Então, a vereadora ficou muito satisfeita. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Paulinho é uma pessoa que eu amo de coração, foi meu professor na Câmara Municipal. Sempre qualquer coisa eu perguntava para ele me respondia muito bem. Eu fui situação e ele foi oposição, e sempre a gente continuou muito bem. E daí, eu e Paulinho vamos lá e a gente vai chegar lá e com certeza vai dar tudo certo e a gente vai fazer um trabalho muito bonito. Tá bom? Tá aí a pré-candidata vice-prefeita do lado do Paulo Pontes, compondo essa chapa aí, Paulo Pontes e ex-vereadora Guiomar. Um assunto assim que chama a atenção, sabe, é que justamente fazia aqui conversar com o Paulo Pontes no tocante, né? Paulinho, como é que você analisa os comentários maldosos? É a pergunta, né, que não quer calar. Eu não sei nem se você gosta muito de falar, mas a pergunta é pertinente para esse horário, para esse momento, né? Nós vemos que quase que diariamente, né, pessoas comentando nas redes sociais, nos bares, nos lugares onde costumeiramente se fala sobre política, acerca do seu processo. Isso tem lhe incomodado? Isso tem lhe atrapalhado nas suas reuniões? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, Paulo. Tranquilo, Chico. Eu quero até agradecer aqui a pergunta, né? Eu gosto muito de responder essa pergunta, porque nessa resposta os mentirosos ficam tudo com a orelha em pé, querendo escutar o que é que o Paulo Será Pontes, que ele vai dizer? O que é que o Paulo Pontes vai dizer, né? É. Chico Neto, o processo existe. Eu já falei sobre esse processo aqui, sei lá, inúmeras vezes aqui com Alex, aqui na TV, em outras rádios. Eu acho engraçado assim, porque o Paulo Pontes, viu, Alexandre, tem um processo. Tem pessoas em Pacajus que tem mais de 100 e não falam. O prefeito atual tem de probidade uns 2 ou 3 e não fala, só fala no pau do Paulo Pontes, né? Mas eu fico muito tranquilo, porque ninguém joga pedra em árvore que não tem fruta. Eu fico muito tranquilo com isso. Então, desde a eleição de 2008, que as pessoas dizem isso da gente, né? Então, o povo nos deu a oportunidade de ser vereador naquela eleição, e foi de novo agora em 2012, e estamos agora na pré-campanha de candidato a prefeito. O processo existe, está no Fórum de Pacajus, ainda por ouvir testemunhas, ainda por cumprir cartas precatórias, ainda para alegações finais. Então, está lá, vai ser julgado um dia, não tenha dúvida disso. E quando for julgado, eu posso ser absolvido e posso ser condenado, sem nenhum problema. E cabe recurso para o Tribunal de Justiça, e lá no Tribunal de Justiça eu posso ser absolvido e posso ser condenado. E cabe recurso para o Superior Tribunal, lá para o STJ em Brasília, que eu posso ser absolvido e posso ser condenado. As pessoas estão me condenando, Chico Neto, sem ter o trâmite de um processo, sem ter o direito de defesa. É muito fácil você ir para um bar, você ir para uma televisão, e você ir para um rádio, e olhar, apontar para outra pessoa e dizer, ele não presta. Mas às vezes você esquece de olhar para você mesmo. A Bíblia fala assim, meu amigo, que às vezes você primeiro tem que tirar a trave que tem no seu olho, que a trave é um negócio grande, né? Para depois olhar para o cisco do olho do outro. Você olha para o problema do outro, que é bem pequenininho, e esquece de olhar para o seu, que é grande. Às vezes você é uma pessoa que não é feliz, e por não ser feliz, você quer que o outro também não seja. Às vezes você não é competente, por você não ser competente, quer que também o outro não seja. Faz parte da vida, o ser humano é assim, infelizmente. Paulinho, deixa eu fazer uma pergunta aqui, o assunto puxou outro assim. Na sua candidatura, você está no 4º mandato, né? No seu 4º mandato, já existia esse processo? Sim. O processo desde 2007, Chico Neto. Por que nunca levou? Eu acho que de junho de 2007, se não me falha a memória. O que é que eu imagino? A gente está na pré-campanha, né? As pesquisas de opinião pública, não vou divulgar resultado aqui, mas são favoráveis a gente, né? As pesquisas que eu faço para controle interno, para tomada de decisões, são favoráveis a gente. A gente tem hoje 6 partidos que são amigos, que estão na batalha com a gente, que é o PSB, o Democrata, o Solidariedade, o PPS, o PMN e o PCdoB, na pessoa da minha amiga vereadora Lívia Menezes, né? Foi o mais novo partido que se juntou a nós nessa empleitada. E a gente tem andado na cidade, Chico Neto, e tem assim, o povo tem entendido a nossa mensagem. Talvez isso esteja assustando os nossos concorrentes. E eles, de uma forma desleal,
de uma forma que não é honesta, de uma forma até sorrateira, tentam passar para a população uma mentira. Tentam passar para a população uma coisa que não existe. O que é que não existe? O Paulo Pontes não pode ser candidato. Paulo Pontes pode ser candidato, sim. Não tem nada que impeça o Paulo Pontes de ser candidato. Não tem nada que impeça a vereadora Guiomar de ser candidata. Não existe. O que estão falando é mentira. Então, assim, é um assunto tão batido, mas é muito fácil de chegar ao final. Dia 23 de julho, agora, daqui a menos de 30 dias, será a nossa convenção, lá no Tereza Evento, convenção de todos os nossos partidos, em que nós vamos ratificar legalmente a nossa candidatura a prefeito de Pacajus pelo PSB. Depois da convenção, a gente tem 48 horas para protocolar na Justiça Eleitoral aqui em Pacajus e a Justiça tem um prazo para nos entregar o deferimento de candidatura, que vai ser deferido sem nenhum problema. Aí, na hora que sai a certidão de deferimento, o que é que os mentirosos vão dizer, Chico Neto? Não tem mal o que dizer, está ali a certidão, a Justiça deixando de ser candidato, não tem nenhum problema. Aí vão os mentirosos, tem que procurar outra mentira, que essa daí não vai colar mais, né? Mas eu estou muito tranquilo, lhe agradeço pela pergunta, gosto muito de responder para deixar as pessoas transparentes, as pessoas de uma forma ciente em casa, que não tem nenhum problema. Eu disse para você aqui, eu não tenho, Chico Neto, um projeto de poder, eu não quero ser prefeito para ser prefeito, eu tenho um projeto de governo, eu quero ser prefeito para mudar Pacajus, para fazer uma cidade melhor para cada um de nós, para você, para Alexandre, para mim, para Guiomar, para os nossos filhos, para os cidadãos de Pacajus, e eu me sinto preparado para isso. Talvez isso tenha incomodando a concorrência, que estão aí batendo na gente diuturnamente. Mas enquanto eles batem, a gente trabalha, viu, Alexandre? Eu acho interessante e importante a sua resposta e a sua disponibilidade de tocar num assunto que para muitos vale, o assunto é isso, é aquilo. Tranquilo. Porque fonte primária que é importante. Lógico. Né? As pessoas comentam bastante, falam bastante, mas nada menos do que você falar isso aqui, né, Paulo Pontes? A partir do dia 20 de julho aí está liberada pela Justiça Eleitoral a realização das convenções partidárias, né? Paulo Pontes, a chapa em si, dos pré-candidatos, tem algo programado além da convenção? Já tem algo programado? Alexandre, na convenção dia 23, né, todos os nossos partidos, o protocolo na Justiça Eleitoral pelo deferimento do registro de candidatura, na hora que deferir, a partir do dia 16 de agosto, que é quando está liberado, a gente já está preparado para ir para a rua, para visitar, fazer a primeira caminhada, faremos 40 comícios em Pacajus. Cerca de quantos candidatos, pré-candidatos a vereadores? Vereadores do nosso grupo, hoje temos 47. 47 pré-candidatos, acredito que todos irão até o final, né? Terão nosso apoio, terão nossa ajuda, vamos caminhar junto com eles, vamos bater de porta em porta junto com eles, faremos 40 comícios, a carreata no final, e dia 2 de outubro, se Deus quiser, e o povo de Pacajus achar que a gente tem capacidade para isso, a gente está lá para a disposição do povo. Chico Neto, eu gosto de dizer uma coisa, está terminando nosso tempo. Pois não. Eu não sou melhor do que nenhum dos pré-candidatos que aí estão. Tem uma pergunta aqui ainda, não viu? sou. Tem uma. Tem uma pergunta aqui, Então pode dizer. uma pergunta muito assim, que é pertinente ao momento, né? É porque você falou recentemente no programa Ponto a Ponto no rádio, e comentou, né, que estaria conversando, negociando, né, se ajeitando, vamos dizer assim, com o ex-prefeito Lúcio Flávio e a vereadora Lívia Menezes. Paulinho, como é que tá essa conversa aí? Como é que tá esse chamego? O que você poderia namoro, dizer? né? Esse namoro, o que você poderia dizer pra gente? Eu já venho namorando com a Lívia faz tempo, viu, Chico, né? A Lívia que é difícil, né? Mas é isso mesmo. O Lúcio Flávio é amigo da gente, a Lívia, a gente desde que assumimos o mandato junto, desde que ela foi para a oposição, que a gente faz essa oposição junto com o João Eudes, junto com o Rogério Matias, junto com o Didão, e a gente tem caminhado junto ali na Câmara, nunca tivemos nenhum problema, né? E essa conversa deu tão certo, graças a Deus, quando Deus está na causa, as coisas acontecem, que dia 1º de julho, próxima sexta-feira, lá na casa do ex-prefeito Lúcio Flávio, na casa da vereadora Lívia Menezes, nós faremos lá uma grande reunião, com a presença de muita gente, estamos convidando todos vocês que estão nos vendo nesse momento, será uma reunião muito linda, uma reunião de adesão do Lúcio Flávio, da vereadora Lívia Menezes, a nossa pré-candidatura, a pré-candidatura do Paulo Pontes da Guiomar, porque entenderam, Chico Neto, entenderam de que nós não somos os melhores dos todos os candidatos estão aí. Ninguém é melhor do que ninguém, mas nós somos o mais preparados. Não tenho dúvida do que estou lhe dizendo. Mais preparo a gente tem, né, de administrar, de planejar, de querer fazer diferente, de ter competência, de querer montar uma equipe de pacajuenses, formada por pessoas de Pacajus, não precisa trazer ninguém de fora, Pacajus tem gente para tudo. Tem até para ser prefeito e vice, imagina para o resto. Né? Então tem gente para tudo em Pacajus. Então a gente está preparado,
Mandar aqui um abraço para todas as pessoas que estão nos vendo e dos partidos, né? Do PSB, o Democrata, na pessoa do ex-prefeito Fanquim, que está na batalha, indo para reunião com a gente. É um prefeito que todo mundo sabe que deixou sua marca em Pacajus, que nunca atrasou um dia de salário dos funcionários. É uma marca histórica que o Fanquinha tem, diferente do que está aí, tá? Que nunca pagou um mês em dia. O Fan nunca atrasou um mês, né? Na pessoa de Solidariedade, na pessoa dos vereadores de Dão, Tó, do Chico Carlos, do João Eudes, do PPS, na pessoa da doutora Irlando, PMN do Mário, da Eliane do Escritório, o PCdoB nas pessoas da Lívia, vereadora Lívia Menezes, né? E do Lúcio Flávio. E o PDT não está nos apoiando, não é partido que nos apoia, mas o Luiz da Infornet é filiado ao PDT e está também nos ajudando. E tem algumas novidades para vir aí, que no momento oportuno, quem está em casa vai saber. Tem mais coisa para vir ainda? Tem coisa boa para vir, pessoas de responsabilidade. Paulinho, eu queria agradecer se nós fôssemos assim, bater um bate-papo como esse, assim, nós iríamos a noite inteira, né? Muito tempo, viu? Muito tempo. Tem aqui umas 30 perguntas aqui ainda, Mas deixa A chamar o comercial, a plaquinha já ali. Já leu, meu chance. Mas, Paulinho, eu queria te agradecer aqui, agradecer a ex-vereadora Guiomar, né, pela presença, Paulinho. Eu acho que é sempre um bate-papo, né? É bom para esclarecer, para quem está acompanhando o programa nesse momento, um programa que é muito assistido nesse momento, e nada melhor de nós trazermos, né, os pré-candidatos aqui para que cada um tire a sua conclusão, né, Paulo? É importante, o eleitor, o cidadão tem que escutar cada um, tem que perceber a voz de cada um, a fala de cada um, o preparo de cada um para tomar a decisão. Voto errado não tem preço, voto tem consequência, né? Então é importante que as pessoas pensem bem, e na hora de votar decidam pela experiência, decidam pela competência, decidam pensando na cidade. Muito obrigado, Chico Neto, obrigado, Alexandre, obrigado de novo aqui à TV Guarani, né? Estamos sempre à disposição e eu vou pedir para Guiomar, Mande um alô minha pro Alex. pré-candidata a vice. Mande um alô pro Alex, está ali vendo O Alex tava com calo nas cordas vocais, né? Rapaz, Fizeram a ele- operação no ombro, se ele tá doido em casa querendo falar e não pode. Pensa aí no cabo falador daquele ali que tá falando só através de gesto agora. Né? Gesto e mensagem, Alex Mensagem, Montenegro. Mas isso aí, né? Vamos pra frente. É um castigo para ele. Foi Né? uma cirurgia, graças a Deus, boa e que logo vai estar aqui falando com a gente, conversando, apresentando os programas de novo. Muito Doutora obrigado. Guiomar, obrigado pela presença, né? Acho que é muito importante também ouvir a vice, que vai estar lado a lado numa campanha difícil, 45 dias de campanha. Obrigado pela presença. Obrigada a você, meu filho. Eu que agradeço.